Bem-vindos e bem-vindas a essa live de Aprenda Hebraico direto da Terra da Bíblia. E o nosso tema hoje é um tema super legal, um dos livros bíblicos, assim, pelo menos para mim, que mais fascinantes, que é o livro de Eclesiastes, ou para nós, eternos estudantes do hebraico, o Kohelet. Kohelet. A gente vai falar bastante hoje sobre esse nome, o Kohelet, e a gente vai falar sobre a autoria do Kohelet e um painel geral sobre ele, mas sempre com essa ideia da gente aprender hebraico, à medida que a gente vai se interessando, se a gente vai aprendendo o hebraico, mas também aprofundando o nosso conhecimento pela Bíblia, tá bem? Então, essa é a ideia sempre desses encontros, é aprender hebraico ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a Bíblia. Legal. Então, eu queria falar primeiro umas palavras iniciais sobre esse livro. Esse livro, o livro de Kohelet, ele é um livro que está no Antigo Testamento, em hebraico, Tanakh, e ele é um dos últimos livros do Antigo Testamento, do Tanakh, e, inclusive, ele foi, tanto na localização dele, quando a gente abre a Bíblia, quanto também em termos de escrita dele. Também é um dos livros mais próximos, digamos, ao mundo do Novo Testamento já. E ele é um livro muito peculiar, tanto em termos do Antigo Testamento, quanto em termos da Bíblia em geral. E os estudiosos da Bíblia costumam classificar o autor do livro de Kohelet como um filósofo radical. Tá bem? Vamos bater um papo sobre isso. Eu até queria convidar vocês, como estamos num grupinho, quem quiser sair do mudo e fazer qualquer intervenção, por favor, fique à vontade. Tá bem? E também um outro elemento da autoria desse livro que vai nos interessar é que ele é um tanto subversivo, o autor desse livro. É subversivo no sentido de que ele subverte algumas ideias correntes da Bíblia, algumas ideias que são um consenso por toda a Bíblia, e no livro de Kohelet ele coloca essas ideias em xeque muitas vezes. É uma coisa interessante para a gente conversar a respeito. Primeiro, eu queria mostrar um pouco da ousadia desse livro. E no nosso papo de hoje, a gente vai se concentrar no primeiro capítulo do Kohelet, ou primeiro capítulo do Eclesiastes. Daqui a pouco a gente vai falar desses nomes. Mas se você aí está com a sua Bíblia de cabeceira perto de você, se você quiser abra a Bíblia nesse livro, no capítulo 1. Tá bem? Tudo que a gente vai falar hoje, a gente não vai sair basicamente do capítulo 1. Primeiro, já nesse capítulo, são 12 capítulos esse livro, é um livro relativamente curto, mas bastante denso de informação. Então, quando a gente lê o Kohelet, a gente não tem a sensação que é um livro curto, tá vendo? Porque ele é muito denso. Mas a gente vai se concentrar nesse primeiro capítulo e vamos abrir aqui no versículo 18. Olha, eu quero trazer aqui, abra a sua Bíblia, eu quero trazer aqui o versículo 18. Olha, vamos ver aqui. Aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Isso, olha. Então, eu abri aqui o versículo 18. Aliás, deixa eu até falar uma coisa interessante sobre o hebraico. O hebraico clássico, ele numera a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em vez de ele numerar por esses números, os algarismos, o hebraico clássico ele numera pelas letrinhas do alfabeto hebraico.
Então, são 22 letrinhas e começa ali sendo usado. Então, por exemplo, o Aleph é o equivalente ao número 1, ou seja, no hebraico clássico, ou seja, numa Bíblia em hebraico, você não vai achar o número 1, você vai achar o Aleph, representando o número 1. Depois vem o Bet, representa o 2, o Gimel, representa o 3, o Dalet representa o 4, assim por diante, seguindo o alfabeto. Agora, quando chega a partir do 11, o hebraico ele faz composição. Então, por exemplo, o número 11 é o Yud, que é 10, mais o Aleph, que é 1. Então, fica 11. O que eu quero mostrar aqui, olha, tá vendo? Vou usar aqui a canetinha que tem no Zoom. Deixa eu colocar isso aqui, a gente vê o seguinte, a gente vê aqui o número 18, do versículo 18. Olha aqui, ó. Estou fazendo um círculozinho. E a gente vê no hebraico Yud Het. Olha aqui, fiz um círculo. O Yud, pessoal, desculpa, olha, vamos fazer um parênteses. Quem tá encontrando o hebraico pela primeira vez, não se esqueça o seguinte, o hebraico, ele é sempre lido da direita para a esquerda, tá bom? É óbvio para quem está já no mundo do hebraico, para quem está chegando agora não é óbvio, tá bem? É da direita para a esquerda. Então, vocês podem ver que o número do versículo, que na tradução em português é 18, em hebraico é Yud Het. O Yud, a primeira letrinha, equivale a 10, é a 10ª letrinha do alfabeto, e o Het, a letra seguinte, é a 8ª do alfabeto. Então, Yud Het é 10 mais 8, 18. Tá bem? Agora, por que eu também quero mostrar para vocês? Pelo seguinte, essas letrinhas, o Yud e Het, se você lê ao contrário, você lê a palavra vida, Hai. Tá bem? Então, agora, sem confundir um pouco a cabeça, mas se você lê aqui, olha, agora, por um momento, da esquerda para a direita, você está lendo Hai. É só colocar a letra aqui, olha, a vogal embaixo do Het, fica Ha, e o Yud é sempre I, então é Hai. Hai quer dizer vida em hebraico. Por isso que esse número 18 é um número especial. Ele não é um número, digamos, cabalista, tradicional, como o número 7, o número 3, o número 12, o número 70, que aparece muito na Bíblia. Mas é um número posterior. Eu vou até te falar uma coisa para vocês. Se vocês vão, por exemplo, no Clube Hebraica, aí em São Paulo, ou alguma instituição judaica onde você mora, você vê os carros entrando na garagem, você vai ver que tem muita gente que coloca na placa do carro o número 18. Na hora de licenciar, chega no Detran e fala, escuta, coloca aí o número 18 na minha placa para dar sorte, porque é um número especial, um número cabalista, mas é um número cabalista da nossa época. Tá bem? Não é da época bíblica. Muito bem, isso aqui é mais ou menos um detalhe. Olha o que está escrito, vamos lá, primeiro no português, olha o que está escrito aqui. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Então, olha só uma coisa interessante. Quando a gente pega os livros de sabedoria da Bíblia, que são o livro de Jó, o livro de Provérbios, esses livros enfatizam muito que o caminho da sabedoria é um caminho que leva a Deus, é um caminho que leva à prosperidade, é um caminho que leva a uma vida plena, é um caminho que leva a felicidade nesse mundo. Então, a sabedoria na Bíblia é algo muito louvado. E, de repente, vem aqui o Eclesiastes, ele vai na linha totalmente contrária. Ele fala o seguinte, então, porque na muita sabedoria há muito enfado. Na verdade, agora vamos ver o seguinte, o que está traduzido, essa tradução aqui é a tradução do João Ferreira, Almeida. Mas, na verdade, se você coloca aqui, olha, deixa eu pegar o hebraico aqui, é essa palavra aqui,
A palavra aqui não é enfado, a palavra aqui é raiva. Kaas. Tá bem? Kaas. Olha como o hebraico aqui, essa palavra kaas, ela não tem... O hebraico não tem segredo algum. Olha só, essa primeira letrinha da direita para a esquerda equivale no português português e inglês, ao K. Ao K. O português, não sei se hoje tem o K ou não tem. Mas, de qualquer maneira, é o K. Embaixo, esse sinalzinho aqui que eu vou, olha, estou colocando um pontinho, olha, não sei, eu vou fazer esse sinalzinho aqui, é a vogal A, então fica K. A letra seguinte é a letra Ain, que ela é uma letra, ela equivale no português ao H, então ela é uma letra que ela vai seguir a vogal. A vogal embaixo, de novo, é um A, olha. Então aqui a gente tem A, K-A. E a última letrinha é o Samer, que é o S em português. Não tem vogal alguma, então é o S puro. Então fica assim, Kaas. Kaas. Kaas é raiva. Tá bem? Então, o literal está escrito o seguinte, porque na muita sabedoria há muita raiva. E o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Olha só, você fica mais triste. Então, aqui a gente está... O Kohelet, o Eclesiastes, está totalmente na contramão do consenso bíblico. Tá bem? Então, por isso que eu falei que ele é um autor subversivo. Tá bem? E a gente vai chegar lá, vamos ver, afinal de contas, como é que ele conseguiu entrar na Bíblia. Isso daqui a pouco a gente vai falar. Agora, antes de sair daqui, eu quero, olha, vou pegar uma outra palavrinha aqui, que nos interessa muito, olha, é a palavra Chokhmah. Chokhmah quer dizer justamente sabedoria. Então, é uma palavra super importante, porque o livro do Eclesiastes é um livro de sabedoria. Sobre isso, a gente acho que bate um papo um outro dia. Por que é a sabedoria? Da onde que é falar? Por que o Eclesiastes é considerado sabedoria? E, por exemplo, Isaías não é sabedoria. Então, poderia ser sabedoria. Ou outros livros que poderiam, por Deuteronômio. Por que o Deuteronômio você não chama de sabedoria? Ou a maior parte do Salmo você não chama de sabedoria, etc, etc. Então, por que isso não importa para nós hoje? O que importa é a gente entender que o termo sabedoria é um termo super consagrado no mundo bíblico e inclusive, esse livro de Eclesiastes é chamado um livro de sabedoria. De novo, não tem segredo algum. Veja, a primeira letrinha, eu vou fazer aqui, olha, vou circundar a primeira letrinha, é o Het, equivale no português a um duplo R, tá bem? Ao R, bem forte. Embaixo, esse sinalzinho é do A. Então, o que a gente tem aí? Na verdade, a gente tem Ra, Ra, mas nesse caso é uma exceção que a gente fala Ro, tá bem? Mas deixa essa exceção de lado. Você podia falar que é Chachma, mas no final se consagrou como Chokhmah. Essa segunda letrinha aqui também é o Kaf, mas é o Raf, mas também é o RR. E quando tem esses dois sinaizinhos aqui na vertical, isso quer dizer que é a letra pura. Tá bem? Não é o RR. Então, na verdade, até aqui a gente tem Roch. Muito bem, essa terceira letrinha equivale ao M nosso, em português, que tem o sinalzinho de A embaixo, então ficou Ma. Então, até aqui a gente tem Chokhmah. E essa última letrinha aqui, o Re, também equivale ao H em português. E como não tem nenhum sinalzinho de vogal embaixo, não é pronunciado aqui nenhum H. Como se tivesse uma palavra com um H no final. Você não pronuncia. Então, o que a gente tem aqui? Chokhmah. Chokhmah, sabedoria. Tá bem? Então, é uma palavra muito, muito importante em toda a Bíblia. Agora, por que eu trouxe isso? Porque o Kohelet, esse livro, ele está subvertendo, ele está dizendo que aqui ele está dizendo que a Chokhmah é uma coisa
negativa. Tudo bem, vamos colocar isso em mente. Quem escreveu esse livro tão subversivo e tão filosófico? Segundo a tradição judaico-cristã, esse livro foi escrito pelo rei Salomão. Eu acho que você já deve ter ouvido falar aí por aí que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Inclusive, existe um dito que circula bastante no mundo bíblico que fala o seguinte: 3 livros de sabedoria foram escritos por Salomão. Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos durante a sua juventude. Ele escreveu o livro de Provérbios durante a sua maturidade. E ele escreveu o livro de Eclesiastes na sua velhice, ou seja, ele teria feito aí uma revisão do seu pensamento e ele teria ficado um pouco mais cético. Daí, então, ele fez uma revisão, por isso que ele apareceria assim. Essa é a visão clássica do judaico-cristão tradicional, tá bem? Agora, vamos nos perguntar se foi realmente Salomão quem escreveu esse livro. Tá bem? Vamos sair um pouco do clássico e isso não deve ser chocante para ninguém, por quê? Porque em nenhum lugar desse livro é mencionada a palavra Salomão. Tá bem? Em nenhum momento o livro fala esse livro foi escrito por Salomão. Tá bem? Então a gente não precisa se chocar quando quase todos os historiadores e pesquisadores chegam a essa unanimidade que o livro do Eclesiastes não foi escrito pelo rei Salomão. Mas vamos chegar nesse ponto. Eu quero trazer aqui, então, para a gente... Vamos primeiro entender o título desse livro. Olha só, eu quero trazer aqui o título desse livro. Olha aqui. Essa foto aí, no fundo, é uma foto do deserto que eu tirei, trouxe aqui, e eu quero mostrar... Esse aqui, como está escrito aqui, é como aparece o título desse livro em hebraico. Tá bem? Eclesiastes, em hebraico, se diz Kohelet. Kohelet. De novo, sem segredo algum, vamos analisar esse nome aqui primeiro. Olha, vamos analisar ele de várias maneiras. Olha só. Primeiro, vamos ver assim, lembrando, olha, o hebraico, a gente lê da direita para a esquerda, tá bem? Esse aqui é o Kohelet, tá bem? Desculpa, a palavra a gente lê da direita para a esquerda. Essa primeira, olha só, vamos analisar essa letrinha aqui, olha. Essa letrinha aqui é o Kuf, em hebraico. Ela representa o K. Bem, olha só, o K. Esse sinalzinho aqui, olha, eu vou fazer um círculozinho nesse sinalzinho, olha. Esse sinalzinho aqui é a vogal. É o vogal O. Então, eu vou colocar aqui, olha, Co. Aqui a gente tem Co. Essa letrinha aqui é o H. Só que esse H aqui, ele está acompanhado, olha só, olha aqui embaixo agora, esse H, ele está com esses 3 pontinhos, que é o E. Então, olha só, vamos colocar aqui o H e o E embaixo, olha só. E o E. Essa letrinha aqui do hebraico é o L do português. E, pessoal, é só uma questão de treino e de uso. Essas letrinhas vão entrando na cabeça. Vejam só uma coisa interessante. Existe uma ligação do hebraico com as letras latinas, tá bem? O hebraico, ele é uma língua do Mediterrâneo, assim como o grego é uma língua do Mediterrâneo, assim como o latim é uma língua do Mediterrâneo. Eles têm comunicação entre eles, as línguas. Vocês podem ver, comparem a primeira letra, o Kuf, que equivale ao K, olha como ele é meio parecido.
Olha o rei e o H, olha como ele é meio parecido. Agora, olha o Lamed, o L, olha como ele é meio parecido com o nosso L, tá bem? De novo, aqui embaixo é o E. Então, olha, eu vou colocar aqui, olha o E, olha só, o E. E a última letrinha, o Taf, é o T. Então, é só uma questão de, com o uso, você se acostumar. Então, o que a gente tem? Olha só, vamos ler aqui o que produziu. Olha só, co-re-let. Correlet. Tá bem? Correlet. Eu quero saber se alguém daqui tem dificuldade. Márcia, eu estou te vendo. Eu estou vendo a Márcia. Márcia, é a primeira vez que... Como que é o teu conhecimento de hebraico? Ah, muito pouco. Tá bom. Agora, olhando isso, tem lógica nisso ou é coisa do outro mundo? Para mim, ainda é do outro mundo. Não, lógico que é do outro mundo. É uma coisa... Mas você está vendo que tem uma lógica? Percebe que tem uma lógica aí? Sim, sim. Tem uma lógica aí. Tá bom? Pessoal, todo mundo aprende hebraico aqui. Criança aprende hebraico, imigrante que vem aqui para Israel e veio para cá e aprende o hebraico. Tá bem? Então, tem uma lógica. Não é uma coisa do outro mundo. Não está no céu, como se diz aqui. Um provérbio que diz, não está no céu. Ou seja, não é impossível, não é do outro mundo. Quer ver? Agora, eu quero mostrar uma outra coisa aqui importante aqui. Ó. Deixa eu apagar tudo isso daqui. E olha, tem uma coisa super importante na língua hebraica, que, na verdade, ela está presente também em outras línguas, mas no hebraico é uma coisa, ela está presente de uma maneira até radical, que é o seguinte: as palavras do hebraico, elas vêm de uma raiz. Ou seja, quando você bate o olho numa palavra hebraica, você sempre se pergunta que raiz que está dentro dessa palavra. Isso ajuda muito na compreensão, muito. Tá bem? Muito. Então, por exemplo, nessa palavra correlet, qual que é a raiz? A raiz está aqui, olha, deixa eu colocar aqui, trazer de novo aqui o... Deixa eu... Um instantinho só, deixa eu pegar o... Espera aqui, não. Isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, olha. Essas três letrinhas, elas são a raiz dessa palavra. O que quer dizer? Que quer dizer quando a gente fala que no hebraico tem uma raiz? Quer dizer que a partir dessa raiz são formadas várias palavras. Então eu vou colocar aqui, olha, olha, eu vou colocar aqui essa raiz, olha. Só para dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, olha. Certo? Olha, se a gente coloca o sinal de... olha, vocês estão vendo que eu simplesmente reproduzi aqui as letrinhas. Se a gente coloca aqui a vogal, olha, na primeira eu vou colocar a vogal A, e eu vou colocar aqui na segunda a vogal A também. Agora, o que a gente tem aqui? Kaal. Kaal. Kaal, o que quer dizer? E essa é bem a raiz da palavra. O que quer dizer Kaal? Kaal quer dizer um público reunido. Tá bem? Um público reunido. A gente pode chamar também de uma assembleia, para usar assim, um termo clássico, bíblico e tal. Uma assembleia. Tá bem? Essa é a raiz. Então, como a gente poderia traduzir essa palavra correlet? Essa palavra, ela é traduzida se você pega quem tiver a sua Bíblia de cabeceira do lado, se alguém tiver, traga ela, abre a Bíblia, deixa eu colocar, está logo no versículo 1 desse livro aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar bem o versículo, olha. Isso, olha, está no versículo 1, está Eclesiastes.
capítulo 1, versículo 1. Veja aí na sua Bíblia como está traduzida essa palavra. Tá vendo? Na minha Bíblia, aqui, está o seguinte, olha, porque está escrito o seguinte, palavras do Kohelet. Assim começa esse livro. Na minha Bíblia, que é a Bíblia, a tradução do João Ferreira, está escrito assim, palavras do pregador. Do pregador. Dê uma olhada, abra sua Bíblia aí e veja como o seu tradutor traduziu essa palavra. Quem quiser sair do mudo e nos falar, legal. Tá bem? Por que pregador? Por que traduziram essa palavra Kohelet como pregador? Porque o tradutor falou assim, tirou a seguinte conclusão: o Kohelet é aquele que fala para uma kahal. Tá bem? Ele fala para uma assembleia de pessoas reunidas. Então, no mundo bíblico, o que quer dizer uma pessoa que fala coisas de sabedoria para um público reunido? É um pregador. Tá bem? Por isso que a tradução é um pregador. Mas as traduções, por exemplo, você podia estar chamando isso de um reunidor. Também tem várias maneiras como as Bíblias traduzem essa palavra, o Kohelet, tá bem? Uma delas pode ser o pregador. Agora, tem várias. Essa é uma palavra que não aparece mais na Bíblia. Ela só aparece aí, Kohelet. Então, a gente, na verdade, ninguém sabe o sentido dessa palavra. Olha que coisa maluca, tá bem? A gente sabe, vejam uma coisa, as pessoas que entram no mundo do hebraico e que começam a examinar as nossas traduções, não só para o português, para qualquer língua, a gente vai perder, inclusive para o hebraico moderno. Pessoal, tem muitas e muitas palavras do hebraico bíblico que a gente não sabe o significado das palavras. E chegou a um consenso de qual seria o significado dessa palavra, tá bem? O Kohelet é uma dessas palavras. Então, é traduzido como pregador, tá bem? Mas a gente não sabe exatamente aqui eu vou tirar aqui. A gente não sabe exatamente o significado dessa palavra. Muito bem. Quem foi o autor desse livro que a gente pode considerar um filósofo? Olha, quem gosta de filosofia, quem curte filosofia, esse é um livro super especial para ler. Se alguém que estiver ouvindo agora e ouvindo depois essa é a nossa live que está sendo gravada, e quem curte filosofia tem que ler o livro de Eclesiastes da Bíblia. É um livro que ele não é muito falado, ele não está muito aí nas pregações. Eu não sei, você pode me corrigir, mas a gente não vai ouvir muito nas pregações dos nossos líderes espirituais, não importa qual que é a linha de cada um aqui, a gente não vai ouvir muito Eclesiastes. Às vezes uma passagenzinha. Por quê? Porque ele é um livro complicado no sentido das ideias que ele traz, tá bem? Então as pessoas, muita gente não lê esse livro, acaba não lendo, acaba não conhecendo e se perde muito. Entre as minhas formações, eu sou formado em filosofia pela FEFELESH, da Faculdade de Filosofia da USP. Então, é um dos livros da Bíblia que logo me chamaram a atenção. Né? E é um livro que eu gosto bastante, é um livro que quanto mais você lê, mais você descobre camadas ali nesse livro. Agora, quem escreveu esse livro? Vamos ver logo no começo, no primeiro versículo desse livro. Olha, eu vou trazer ele aqui, olha. Deixa eu trazer aqui também, para ficar mais claro para todo mundo, olha. Isso, olha. Vejam só o que eu coloquei. Aliás, vejam só, aqui também é
um momento de novo para a gente ver isso, uma coisa muito interessante da Bíblia. Olha só, na Bíblia em português, que eu simplesmente copiei aqui, está o algarismo 1. Na Bíblia em hebraico é o Aleph. O Aleph é a primeira letrinha do alfabeto hebraico, Aleph. Ele é bonita essa letra, tá vendo? É uma letra do ponto de vista de caligrafia, o Aleph é uma letrinha bonita, e é uma letrinha, como ela começa o alfabeto hebraico, ela é uma letra assim que tem bastante mística ao redor dela, inclusive o autor, o escritor argentino, o Jorge Luis Borges, ele tem um conto chamado O Aleph, né? Baseado, assim, inspirado, né, nessa letrinha. E aqui, olha, assim começa esse livro, olha só, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Tudo bem? Então, daí a conclusão que esse livro foi escrito por Salomão. Tá bem? Essa passagem e outras também que remetem a que teria sido escrito pelo rei Salomão. Tá bem? Mas vejam só, em nenhum momento desse livro está escrito esse livro foi escrito pelo rei Salomão. Tá bem? E a gente entende, olha, aqui somente nesse versículo a gente podia ficar a nossa live toda, porque aqui tem várias palavras super importantes no hebraico. Quero trazer algumas. Então, por exemplo, olha, filho, ben. Olha só, ben. Essa também é uma palavra super legal para a gente ir desmembrando, assim, não desmembrando, desbravando o hebraico. Eu queria falar uma coisa, deixa eu só fazer um parênteses aqui, uma coisa que é a minha filosofia no hebraico. Eu queria transmitir para vocês essa filosofia, que eu acho que é uma coisa muito legal quando você estuda hebraico. Olha só, o hebraico é uma língua, ao meu ver, que é um estudo de uma vida. Quando eu dou os meus cursos de hebraico, você nunca vai me ouvir uma promessa desse tipo. Faça esse curso e você vai ficar fluente ou vai dominar o hebraico em 6 meses ou em 1 ano. Tá bem? Nunca vou falar isso para você, tá bem? Porque eu comecei na minha vida pessoal o hebraico. Eu estou com 55 anos, eu fui alfabetizado desde a infância, eu devo ter começado a ouvir o primeiro hebraico aos 5 anos de idade, vou chutar. Eu tenho 50 anos, eu tenho meio século de hebraico, e eu posso falar para vocês, eu não domino totalmente o hebraico, depois de meio século. Tá bem? Então, por que eu estou falando isso? Não para te desanimar, pelo contrário, para te encorajar, porque a beleza do aprendizado do hebraico é se hoje você aprendeu uma palavrinha ou um insight sobre o hebraico, legal, já fez o seu dia, fica contente, muito contente. Puxa, aprendi uma palavra, que legal, eu aprendi uma palavra hebraica. É isso. O hebraico, ao meu ver, não é um destino. O hebraico é uma jornada, é uma caminhada. Essa é a beleza. Cada vez você aprende um pouco do hebraico. Tá bem? Se você aprende, principalmente se você é um amante da Bíblia, que é geralmente o público que eu busco, tá bem? Um amante, estou falando se você é um super entendedor da Bíblia ou super entendedora da Bíblia, não é isso. Se você tem interesse pela Bíblia, e se num encontro do hebraico você aprendeu uma palavra que se relaciona com a Bíblia e fala, puxa, que legal, olha, eu nunca pensei, nunca soube, fez o dia em termos desse encontro do hebraico, tá bem? Então, por exemplo, essa palavra aqui que eu coloquei aqui é uma palavra super legal para aprender. Por quê? Ben. Super fácil. Olha, a primeira letrinha aqui corresponde ao B em português, B. Esses 3 pontinhos embaixo é a vogal E, então aqui você tem o B. A segunda letrinha é o N. E você está vendo que não tem nenhuma vogal embaixo. Então é ben.
Agora, veja uma coisa interessante. Na época bíblica, ninguém tinha sobrenome. Ninguém tinha sobrenome. As pessoas eram identificadas ou pelo pai delas ou pelo lugar da onde eles vieram. Então, por exemplo, quem lembra daquele filme Ben-Hur? O filme Ben-Hur. O Ben-Hur ele é chamado Ben-Hur por quê? Porque o personagem principal, ele se chama aqui. Teve dois Ben-Hur, tem um mais novo e tem aquele classicão lá. Eu estou falando do classicão. É o que eu vi um pouco do novo, mas quem viu o Ben-Hur com o Charlton Heston, é difícil você pegar um outro. Então ficou o Charlton Heston. Então o Charlton Heston ele vive o Judá Ben-Hur. Por que isso? Porque e ele faz justamente ele é um judeu cristão, esse personagem, né? Ele é um judeu que se converte no final ao cristianismo. História super bonita, um super filme. E ele, agora, na época de Jesus, estava cheio de Judá. Tinha Judá para tudo que é lado. Então, tem o Judá, o filho do Ur. Tá bem? Então, por isso que o filme chama Ben-Hur, filho do Hur. Ele é o Judá, o filho do Hur. Então, vários outros, a gente tem vários exemplos na Bíblia de a pessoa, filho de tal pessoa. Tá bem? Então, tem, por exemplo, Josué, logo no começo, o sucessor de Moisés. É o Josué Ben-Nun, o filho do Nun, porque estava cheio de Josué também. Certo? Ou então as pessoas eram identificadas pelo lugar de nascimento. Então era Jesus, que tinha muitos Jesus, tinha muito Yeshua naquela época, tinha muito Jesus, era o Jesus de Nazaré. Era o Paulo de Tarso. E assim por diante. Então as pessoas se identificavam ou pelo pai ou pelo lugar. Por exemplo, e isso vale para homem e vale para mulher também. Então, por exemplo, a Maria, que Maria? Estava cheio de Maria. Maria, no hebraico, é Miriam. Né? Todas as Marias do Novo Testamento são as Miriam. Então, estava cheio de Miriam. Agora, por exemplo, você está falando da Miriam, qual Miriam? Ah, Miriam de Magdala. Então, ficou aportuguesado para Maria Magdalena. Tá vendo? Porque ela era de Magdala, é um vilarejo nos pés do Mar da Galileia. Existe até hoje lá, quem vem aqui visitar a Terra Santa, visita Magdala. Então, era Maria de Magdala. Muito bem, então, essa palavrinha é super importante no mundo bíblico. Ben, filho. Também aparece, é uma das palavras que mais aparecem na Bíblia no hebraico. A outra palavra que é legal a gente ver aqui, olha, David. Olha só, David. Filho de Davi. Tá bem? Então, aqui, olha em português, palavras do pregador. Olha quanta coisa legal a gente já está aprendendo aqui. Palavras do pregador, deixa eu colocar aqui, olha o Kohelet, pregador. Palavras do pregador, Kohelet. Filho de Davi. Agora, vamos concentrar, olha só a facilidade aqui. Vamos concentrar em David. Olha só. A primeira letrinha aqui é o D. Essa letrinha no hebraico sempre equivale ao D em português. E, pessoal, não é um tema para você decorar. Não precisa decorar as letrinhas do hebraico. As letrinhas do hebraico devem entrar na sua mente à medida que você usa elas. Elas ficam... Como se fala isso? Fica assim, elas ficam... teus próximos, à medida que você vai usando, me faltou a palavra aí, 21 anos aqui em Israel, às vezes me faltam as palavras em português. Elas vão ficando mais próximas de você, mais conhecidas de você. Então, não decora nada. Hebraico não precisa decorar absolutamente nada. À medida que você vai usando, você vai... Se você não usa, não entra na sua cabeça. Se você usa, vai entrando. Então, a primeira letrinha, sem dúvida, que você bate é o Dalet, que é o D em português. Tem a vogal A embaixo, então é Dá. Dá. A segunda letrinha, o Vav, equivale ao V em português. E você está vendo que tem aqui um pontinho bem baixo. Essa é a vogal I.
Então, você tem Davi. E veja só uma coisa interessante, que no hebraico a palavra David, ela termina com um D mudo também. Olha, estão vendo aqui? Olha, é a mesma letra. A terceira letrinha é exatamente igual à primeira letrinha, é o D. Não tem vogal alguma embaixo, é o D mudo. Então ficou David. Então você perceba uma coisa, deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui. A Bíblia em inglês, especialmente a tradução famosa, a tradução King James, que é uma tradução do século XVII, eles se preocuparam muito em voltar para o hebraico e fazer uma tradução o mais próxima possível do hebraico. É considerada uma tradução muito boa, a King James. E então, quando a King James chegou no nome de David, eles traduziram como David. Então, a gente sabe que no inglês, quem chama Davi em inglês é David lá, é ou não é? A gente sabe, na língua inglesa, qualquer um que chama Davi, ninguém não tem Davi lá, tem David. E é o que é a boa tradução mesmo. A gente vê, olha, basta você ver aí no hebraico que tem um D mudo no final. Agora, o que aconteceu no português? O brasileiro não gosta de consoante no final da palavra sem vogal. Com raras exceções, quando tem R, quando tem S, quando tem M e tal. Mas, por exemplo, T no final não existe no português. Tá bem? Como existe no inglês transit. T mudo no final. Não existe. Então, na tradução dos termos hebraicos para o português, tiraram todas essas consoantes. Então, não ficou David, ficou Davi. Tá bem? Davi. Tudo bem, só para a gente saber. E aqui também eu só quero falar mais de uma palavra que tem aqui. A gente podia ver outras palavras aqui, tem. Mas quero só falar mais uma palavra, que é essa aqui, olha. Eu quero colocar aqui, olha. Palavra Melech. Melech. Melech, em hebraico, quer dizer rei. É esse rei em Jerusalém. Rei, Melech. E por que eu tô enfatizando essa palavra? Essa é uma palavra que aparece nos achados arqueológicos mais antigos aqui da Terra Santa. Vasos de cerâmica, tabuletas. Muitas vezes aparece a palavra Melech. Por quê? Porque naquela sociedade existia um rei. É como se na nossa sociedade fosse governo. Né? Então, por exemplo, a gente tem bastante documento, bastante coisa que aparece governo do Brasil, governo de Israel. Então, o que apareceu muito na arqueologia, muitos restos que tinha como se fosse uma estampa, um selo real. Então, por exemplo, era uma cerâmica, estava escrito lá, isso aí pertence ao rei. Então, aparece bastante a palavra rei, Melech. E essa é uma palavra super importante no mundo bíblico, porque a partir dessa palavra rei, foi usado, basta lembrar, por exemplo, esses filmes épicos que chegou até nós. Por exemplo, lembra daquele filme O Rei dos Reis? Rei dos Reis. É um dos filmes épicos aí do passado, anos 50, anos 60 e tal. O Rei dos Reis. E esse rei é Melech, porque realmente é uma palavra. E é uma palavra bastante que aparece muito na Bíblia. Também super fácil, olha, a primeira letrinha é o M, então eu vou colocar aqui do lado, olha, é o M, primeira letrinha é o M. Embaixo, o sinalzinho aqui é a vogal E, então é me. A segunda letrinha é o L, que a gente até já viu no nosso encontro hoje, é L, e depois seguida da vogal E, Melé. E essa última palavrinha aqui é o RR. É o RR. Então fica Melech,
melech, porque esse último aqui não tem nenhuma vogal aqui, é o puro RR. Melech, melech. Se tivesse A embaixo, podia ser melecha, ou melechi, melecho, mas não tem. Então, não tem vogal. Então, é simplesmente o RR, é melech. Tá bem? Então, aqui, de novo, aqui, deixa eu tirar um pouquinho aqui. O que eu quero mostrar aqui é uma coisa importante. Olha, quando o livro fala da autoria, aqui ele não fala, esse livro, ele fala assim, palavras do Kohelet, do pregador, filho de Davi, Melech em Jerusalém, rei de Jerusalém. E não fala de Salomão. Aí eu pergunto o seguinte, por que então esse livro... Aliás, deixa eu falar uma outra coisa antes. Que é uma coisa importante, que é o que nos dizem os historiadores desse livro, tá bem? Quando, justamente, quem analisou esse livro do ponto de vista do hebraico, de uma maneira super, super rigorosa, ele viu o seguinte, ele percebeu que esse livro, por razões do hebraico, que a gente não vale a pena a gente entrar agora aqui, mas que a gente pode entrar num outro momento, que é o seguinte, o hebraico desse livro é um hebraico bem depois da época do rei Salomão. Tá bem? Por que eu digo isso? Olha uma coisa super legal quando a gente aprende hebraico, e, lógico, quando a gente aprende hebraico de uma maneira super, super profunda. Pessoal, vamos colocar em mente o seguinte, o Antigo Testamento da Bíblia, o Antigo Testamento, é um livro que levou, é um bloco que levou para ser preparado pelo menos 1000 anos. A gente fala assim e tal, mas, pessoal, vamos parar para pensar. Um livro ou uma obra que demorou 1000 anos para ser preparado. Não é uma coisa fácil de pensar. E uma coisa super legal que aconteceu, isso é parabéns aos editores da nossa Bíblia, é que quando eles foram preparar a Bíblia, a preparação final, a edição final, para chegar até nós, eles fizeram uma coisa muito legal e que a gente só tem que agradecer a esses editores pela abertura de cabeça que eles tinham. Que eles fizeram o seguinte, eles não passaram uma edição para homogeneizar o texto. Eles deixaram o texto com os seus diferentes hebraicos ali. Agora, vejam só, quando a gente lê uma tradução, a tradução geralmente é feita por uma pessoa, e essa pessoa, às vezes, ela coordena uma equipe. Muitas vezes não é uma pessoa só que traduziu a Bíblia que você está lendo, mas é uma pessoa que coordenou uma equipe. Geralmente é assim. Então, o que acontece? Essas pessoas, quando traduzem a Bíblia, elas traduzem de uma maneira homogênea, um estilo só. Mas quando você lê a Bíblia em hebraico, você percebe uma coisa interessante, que tem vários estilos, tem 1000 anos. É a mesma coisa, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na nossa cultura brasileira portuguesa. Vamos pensar o que seria uma obra, vamos pegar uma obra de 500 anos. De hoje, vamos voltar do ano 500 até, do ano 1500, desculpa, do ano 1500 até 2021. Imagine uma obra em português que ela traz diferentes textos originais. A gente ia ter aquele português super arcaico, saindo da época medieval, voz-me-ser, coisas daquele tipo, e a gente ia ter uma coisa de 2021, você, mano, sei lá, o que se fala aí na nossa língua, que agora está tudo mudando, é VC, agora o você já está ficando uma coisa para dar, agora é VC, para você, a linguagem do WhatsApp, VC. Então, imagine uma obra que tem isso, que nela tem diferentes níveis em português. Então, é exatamente isso
que é a Bíblia. Então, o que acontece? A gente sabe o que é o estilo do hebraico da época do rei Salomão, que é mais ou menos 1000 antes de Cristo. E os linguistas, lendo o livro de Kohelet, de Eclesiastes, eles sabem que não é o mesmo hebraico. Tá bem? Então, olha só uma coisa interessante. Então, você colocar que o livro do Eclesiastes é um livro da velhice do Salomão, vejam só, é uma visão piedosa. O que quer dizer uma visão piedosa? Que é uma visão bonita do ponto de vista bíblico, é uma visão que quer harmonizar as coisas, que quer fazer uma coisa no bom sentido, piedosa, assim, com uma boa intenção, tá bem? Mas é muito, do ponto de vista hebraico, é praticamente impossível você afirmar que esse livro é da época do rei Salomão, pelo hebraico, pelo tipo do hebraico, tá bem? Então, agora eu pergunto, por que, então, esse livro foi afirmado nele mesmo, logo no começo, eu sou Kohelet, um rei, o filho de Davi. Por que isso? E por que a nossa tradição ele afirma que esse livro foi escrito pelo rei Salomão? Pelo seguinte, justamente para que esse livro pudesse entrar na nossa coleção de livros bíblicos. Porque se não tivesse nesse livro, provavelmente o próprio autor desse livro se colocou como alguém rei de Jerusalém, e ele intuiu, ele não afirmou, mas ele intuiu, aqui ele abriu o caminho para ele ser identificado como o rei Salomão, para que esse livro pudesse entrar na nossa Bíblia. Porque se não fosse essa identificação desse livro com o rei Salomão, muito provavelmente ele seria considerado um livro inadequado para entrar na nossa coleção. E eu quero convidar vocês para em outras ocasiões, para a gente continuar nesse estudo desse fantástico livro, para a gente ver mais e mais elementos desse livro, que é como esse é um livro filosófico, é um livro que traz ideias super avançadas, que muitas vezes ele vai contra as ideias bíblicas. Também você precisa fazer muito malabarismo para colocar esse livro, para dizer que esse livro ele não vai contra certas ideias bíblicas, mas aqui também fica o nosso grande agradecimento aos editores da nossa Bíblia, que sim fizeram questão de colocar esse livro na nossa coleção. Porque na época, quando a nossa Bíblia ela foi formada, existiam outros livros que dizia assim, não, esse livro foi escrito por Abraão, não, esse livro foi escrito por Esdras, e por aí vai. Tem livros que esse livro foi escrito por Adão, e por aí vai. Nessa vontade, ou nessa possibilidade de que esses livros entrassem na Bíblia. Ah, bom, se foi escrito por Abraão, entra. Mas os editores chegaram, não, aqui é Abraão, esse livro não foi escrito por Abraão, tal. Esse livro do Eclesiastes, a gente sabe, agora deixa eu só colocar mais um elemento aqui, a gente sabe que ele foi escrito que a gente sabe que teve muitas discussões se esse livro deveria entrar na nossa Bíblia ou não. A gente sabe onde que está escrito isso? Na obra dos rabinos, no Talmud. O Talmud preservou diálogos entre os editores da Bíblia, com vozes pró e contra se esses livros deveriam entrar ou não na Bíblia. A gente sabe que teve muita discussão se o Eclesiastes deveria entrar ou não. E para nossa alegria, o livro entrou. Tá bem? E é um livro que está aí para a gente pesquisar ele. Muito bem, e eu acho que eu vou, na live de hoje, eu vou ficando por aqui.
deixando um gostinho aí para a gente continuar. Eu quero fazer lives semanais. Agora eu quero então, eu vou lá ver, eu quero estudar, eu vou estudar essa semana a live do YouTube, porque tem as suas vantagens no YouTube. Especialmente eu quero ver no YouTube se ele compartilha a tela. Queria compartilhar a tela do meu computador para abrir o Word, abrir outros elementos, que é uma coisa muito legal para a gente fazer, tá bem? Mas, de qualquer maneira, ou no YouTube ou aqui no Zoom, eu queria convidar vocês para lives semanais do hebraico, tá bem? Lembrando, eu quero só terminar com essa ideia, o hebraico é uma coisa que, à medida que a gente vai usando o hebraico, ele vai penetrando na nossa mente. Também aqui todo mundo fala, pessoas simples falam aqui. Eu, quando fui aprender a dirigir, estava lá no começo, na direção, quem me ensinou a dirigir foi meu pai. E meu pai chegou e falou assim para mim, e estava difícil lá no começo, marcha, não sei o quê, né? Naquela época não tinha carro automático e tal. Aí meu pai chegou para mim e falou, Ariel, veja quem dirige carro. Tá bem? Você acha que são grandes sábios que dirigem carro? Não, todo mundo dirige carro. Quem coloca a cabeça para aprender dirigir carro, vai lá e aprende a dirigir carro. Uma língua é a mesma coisa, depende da sua vontade. Vê aqui, anda em Israel, não está cheio de sábios aqui andando na rua aqui, tá bem? Então mas são pessoas que a circunstância da vida colocou lá para concentrar no estudo, tá bem? Não tem segredo e principalmente a gente tem que comemorar cada palavrinha e cada ensinamento que a gente absorve, tá bem? Esse é a jornada. O hebraico, a beleza do hebraico é a jornada, tá bem? Assim eu vejo e assim eu quero transmitir o hebraico, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês. A live depois eu vou publicar. Aí vocês podem ou rever ou também mandar, se vocês agradeço se mandar também para pessoas que vocês conhecem, que têm interesse, tá bem? E esse é o meu convite, tá bem? Aprenda hebraico e assim aprofunde o seu conhecimento e o seu amor pela sua Bíblia, tá bom? É isso, pessoal. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode sair do mudo, se alguém quiser. Se não, eu agradeço a presença de todos vocês, tá bem? Tenham um bom domingo, tá bem? Um bom dia aí para todos vocês e a gente continua em contato, tá bom? Obrigado pela participação.